Esse trabalho será apresentado por José Felipe e Franciele Anastácio. Esse estudo tem como foco as tarifas bancárias. Foi estudada a participação das receitas e prestação de serviço. Outro assunto abordado foi a regulamentação e os impactos da cobrança no Brasil. Tarifas bancárias nada mais são do que a remuneração que o cliente paga para o banco em razão da utilização de serviços bancários. Quando entrou em vigor a regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, houve alteração no disciplinamento das cobranças de tarifas pelas instituições financeiras. A regulamentação atualmente em vigor classifica em 4 modalidades os tipos de serviços prestados às pessoas físicas, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Entre elas temos os serviços essenciais, prioritários, especiais e diferenciados. Serviços essenciais são aqueles que não podem ser cobrados. Todo banco tem a obrigação de oferecer esse serviço, que conta com as seguintes facilidades: fornecimento de cartão com função débito, realização de até 4 saques por mês, realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês, e etc. Serviços prioritários é aqueles relacionados a cadastros, contas de depósito, transferências de recursos, operações de créditos e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e operações de câmbio manual para compra ou venda da moeda estrangeira relacionadas a viagens internacionais. Serviços especiais é aquele cujas legislação e regulamentação específicas definem as tarifas e as condições em que é aplicáveis. A exemplo de serviços referentes do crédito rural, ao sistema financeiro da habitação, ao fundo de garantia do tempo de serviço, ao fundo PIS/PASEP, as chamadas contas salários e etc. Serviços diferenciados é aqueles que podem ser cobrados desde que explicado ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento. Tem como exemplo o aditamento de contratos, fornecimento de atestados, certificados e declarações, e entre outros. Além dos serviços essenciais, também não podem ser cobradas tarifas por liquidação antecipadas em operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, pactuadas com pessoas físicas e com microempresas em empresas de pequeno porte. Exemplos de serviços prioritários: o fornecimento de segunda via de cartão, no caso decorrentes de perda, roubo, furto e danificação. Outros motivos não imputáveis à instituição emitentes: exclusão do cadastro de emitentes, de cheques sem fundo e emissão de cheques administrativos. Também não pode haver cobrança pelo fornecimento de atestados, certificados e declaração nas situações em que o fornecimento é obrigatório por determinação legal ou regular. Destaca-se que são considerados adiantamentos de contrato. 1. Contrato por adesão, exceto nos casos de substituição do bem e operação arrecadamento mercantil. Os bancos podem aumentar o valor das tarifas a qualquer tempo? O banco pode cobrar, mas tem que divulgar com no mínimo 45 dias de antecedência a cobrança de serviços relacionados a cartão de crédito e 30 dias de antecedência a cobrança para os demais serviços, inclusive para pacotes padronizados de serviços prioritários. Os preços de serviços prioritários relacionados a cartão de crédito somente podem ser majorados decorridos 365 dias do último valor divulgado e os demais serviços somente após 180 dias de sua última alteração, admitindo-se a redução de preços a qualquer tempo. Esse prazo aplica-se individualmente a cada tarifa. A instituição financeira pode passar a cobrar tarifas anteriormente não cobradas, desde que as tarifas estejam previstas na regulamentação, exista previsão contratual e autorizada prévia do cliente, sejam obedecidas as regras da Resolução CMN 3919 de 2010, inclusive as exigências descritas para o pagamento da tarifa. Instituições podem cobrar basicamente 5 tarifas referentes à prestação de serviço de cartão de crédito, considerando serviços prioritários: anuidade e emissão de segunda via do cartão pelo seu uso de saque em espécie, pagamento de contas, por exemplo, faturas, boletos de cobrança de produtos e serviços, e no pedido de avaliação emergencial do limite de crédito.
Além disso, podem ser cobradas tarifas pela contratação de serviços de envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento na conta de pagamento vinculado ao cartão de crédito, pelo fornecimento de plástico personalizado e pelo fornecimento emergencial da segunda via. Esses serviços são considerados diferenciados pela regulamentação. O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem. Adicionalmente, as instituições podem oferecer pacotes específicos contendo serviços prioritários, especiais ou diferenciados, não podendo incluir os serviços cuja cobrança é proibida, bem como os serviços vinculados ao cartão de crédito. As instituições devem esclarecer ao cliente, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósito, sobre a faculdade de optar pela utilização de serviços e pagamentos de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos já previstos, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço. Instituições devem disponibilizar para consulta em meio de comunicação com o cliente informações sobre o pacote de serviços contratados. A exigência de outros pacotes disponíveis para contratação devem ser informados, no mínimo, o valor individual de cada serviço, o total de eventos admitidos por serviço e o preço estabelecido para o pacote. Tarifas relacionadas à cobrança de serviços prestados de pessoas jurídicas não podem ser padronizadas, sendo livremente cobradas pelas instituições financeiras, desobedecendo o artigo 1, ressaltando que as instituições financeiras são obrigatórias a divulgar em local e formato visível ao público, nas suas dependências e nas suas respectivas páginas da internet, sabendo que os serviços prestados às respectivas tarifas, conforme o disposto do artigo 15 da Resolução 3919/2010. Bancos são instituições responsáveis por exercer atividades financeiras. Atualmente existem leis para tanger e controlar taxas abusivas cobradas pelos bancos, atualmente fiscalizada por o Bacen, e faz com que essas entidades prestem serviços adequados e satisfatórios para a sociedade.